Amém? Espírito Santo, eu creio que o Senhor quer falar. Com certeza o Senhor quer falar. Pai, nós queremos render os nossos corações, nosso corpo, alma e espírito diante de Ti, para poder absorver o que o Senhor quer dizer a nós. Nós queremos ser humildes de espírito para receber a Tua palavra, porque o Evangelho é para os humildes de espírito, porque aí eles são bem-aventurados e têm direito ao reino de Deus. Pai, abençoa essa noite, que o Senhor possa fazer coisas novas, naqueles que querem receber, naqueles que querem andar sobre o trilho da Tua palavra, Pai. Faz coisas, sim, significativas, porque o Senhor sempre faz. Quando a Tua palavra é enviada, é como uma renovação de aliança. Aliança contigo. Pai, obrigado por essa aliança, pelo sangue derramado na cruz, para nos reconciliarmos com o Pai. Seja glorificado o Teu nome, Senhor. Seja contundente o Teu agir nesta noite. Não só esses que estão aqui, mas aqueles que estão ouvindo, possam receber, possam tomar uma posição diante daquilo que vão ouvir, Pai. Porque a Tua palavra sempre provoca uma decisão nossa, para nós andarmos segundo o Teu querer e Teu efetuar. Não o nosso, porque o nosso não serve para muita coisa. Mas o Teu, Pai, nos leva, de fato, a pastos verdejantes. O Senhor nos guia, de fato, pela Tua palavra, em águas tranquilas. E faz com que sejamos conquistadores pelo Teu reino, Pai. Pela Tua justiça, para a Tua glória e louvor, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Queremos estar envolvidos em Ti, Pai, não em nós mesmos, não em nossas coisas, diante de um mundo cada vez mais cruel, cada vez mais terrível, corrompido, tenebroso, Pai, mas nós queremos ser ousados e intrépidos para abrir a nossa boca e falar do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Quero falar uma passagem aqui em Josué, capítulo 24, e traçar um paralelo com a obra de Cristo. Porque Cristo já andava por aqui, por meio de um anjo, e de muitas coisas que aconteceram naquele povo. E eu poderia dar um tema, mensagem, a boa dádiva e o dom perfeito. Fala lá em Tiago 1,17. Eu queria dar esse tema para a mensagem. Eu queria que se abrisse em Josué 24, 13 primeiro. Assim vos dei uma terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Deus tinha preparado aquela terra para o povo dele. Então imagina Deus, ele colocou um monte de pecadores, pessoas que não tinham mais condição, não tinha mais jeito, já estavam destituídas mesmo de Deus. E Deus colocou esses povos lá para edificar para o seu povo Israel. Ele tinha separado a partir de Abraão. E lá eles plantaram, foram agricultores, foram mineradores e criadores de gado e tantas pessoas. E produziram, trabalharam muito para que Deus, a partir do momento, desse ao seu povo. E aqui, no versículo 14, continuamos. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do rio e do Egito. E servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que da além do rio, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava colocando a posição dele.
olha, você vai decidir. Agora, eu já decidi. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós vamos continuar diante de Deus e servindo a Deus. Agora vocês tomem a decisão hoje. Agora Deus, Ele não via a hora de chegar a este momento da divisão da terra, da concessão da herança. Deus já tinha falado desde Abraão. Deus manda Abraão peregrinar na terra, andar na terra, uma terra que não seria dele propriamente, mas da sua descendência. E ele caminha na terra como se fosse um ato profético, porque Deus falou para ele, agora vai e percorre a terra. E percorrer a terra era um ato profético, porque quando ele pisava os pés na terra, ele estava já declarando profeticamente que ia pertencer à sua descendência. Então Deus já tinha preparado desde lá. E aqui era o momento em que Josué estava trazendo um marco para o povo e dizendo o que Deus tinha feito para aquele povo e que Deus, de fato, queria que chegasse esse momento para que Josué falasse e pudesse declarar tudo o que tinha acontecido, mas dizer também ao povo, olha, se vocês vão servir a Deus, veja o que Deus fez para vocês. Veja o que Deus deu para vocês. Veja toda essa terra que Deus concedeu e que vocês não trabalharam para ter, não cultivaram para ter essas frutas maravilhosas, este gado. Vocês não fizeram nada, apenas conquistaram a terra. Muito bem, isso eles teriam que fazer, mas Deus já tinha concedido a capacitação também para eles poderem conquistar a terra. E era um momento sublime aquele momento, um momento especial, em que eles tinham que decidir, não, nós vamos servir a Deus. Foi o que eles declararam. No versículo 16, então respondeu o povo, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Quantas vezes será que nós declaramos diante, às vezes de um sofrimento, de uma tribulação, de uma prova, que nós serviríamos ao Senhor, Senhor. Muitas pessoas que se converteram no momento da grande aflição e que muitas até estavam para morrer, elas declararam, Senhor, se tu me tirares daqui, eu vou servir a ti. Para onde quer que o Senhor me envie, eu vou servir a ti, vou pregar a tua palavra. Quantas pessoas declararam isso? E quantas também não cumpriram? Muitas cumpriram, sim. O voto que estavam fazendo naquele momento. Porque veja bem, amados, quem capacita é Deus. Quem dá os dons é Deus. Quem reveste de graça, de unção, de autoridade é Deus. Quer dizer, o teu papel é buscar a Deus. O teu papel é se aproximar de Deus. O teu papel é, de fato, servir a Deus, honrar a Deus, amá-lo verdadeiramente. Esse é o teu papel, porque as demais coisas Ele vai fazer por você. As portas é Ele que vai abrir, Ele mesmo diz, tem as chaves de Davi, as portas que Ele abre, ninguém fecha, e a que Ele fecha, ninguém abre. Então a obra de Cristo foi perfeitamente plena, total. Não faltou nada que Ele não tivesse feito, Ele fez tudo. E aqui, então, como eu disse, eu estou traçando um paralelo. E aqui no versículo 23, vamos dar um pulo, do mesmo Josué 24. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué naquele dia uma aliança com o povo, e além de quem lhes deu estatutos e leis. Presta atenção no que eu vou dizer. Interessante que eles ainda não tinham deitado fora os deuses estranhos. Mas mesmo assim, Deus já tinha concedido a terra. Para pensar comigo. Tinha muitas famílias que estavam ali com Josué naquele momento, porque ali Josué reuniu todas as tribos de Israel que tinham conquistado junto com ele a terra. Então ele convocou, ele conclamou, todos venham aqui porque agora eu preciso fazer uma declaração e renovar a aliança diante de Deus.
e declarar o que vocês precisam fazer para continuar andando com Deus e Ele protegendo vocês e sendo de fato o vosso Deus para guardar, para prosperá-los, para continuar com vocês. Eles já tinham conquistado e Josué aqui já tinha dividido a herança, já tinha dado herança para cada tribo de Israel. Interessante que eles não tiveram que deitar antes os deuses para fora. Aliás, deveriam ter deitado os deuses fora quando atravessaram o Jordão, ou até um pouquinho antes de atravessar o Jordão, eles deveriam ter deitado fora os deuses estranhos que eles cultuaram lá quando estavam no Egito e no caminho à terra prometida, porque ele falou, além do rio, que rio? Rio Jordão e lá no Egito. Porque nessa caminhada, eles viram, começaram a ver os deuses que aqueles povos que estavam dentro da terra serviam, porque eles sempre viam a terra e sempre podiam ver e ter informações. Os deuses aos quais eles serviam. E muitos pais, muitas famílias não tinham ainda lançado fora a idolatria. Ainda muitas famílias idolatravam os deuses que os próprios egípcios idolatravam lá no Egito e que Deus os tinha derrotado, porque Deus derrotou os 10 deuses do Egito com as pragas. Eles viram isso. Eles viram sinais, eles viram as maravilhas, eles viram os prodígios que Deus operou, amados. Mas ainda tinham deuses estranhos. É impressionante como o ser humano, vamos dizer assim, mesmo crente, vamos chutar o pau da barraca. Desculpe o termo. Mas é uma verdade. Como demoramos para entender e como demoramos para amar a Deus com sinceridade, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Como demoramos para chegar nesse ponto de adorarmos a um só Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, Deus vai revelando, vai relevando muita coisa. Tá bom, eu continuo te amando. Você já me conhece, você disse que entregou sua vida a mim. Você disse que andaria na minha presença, você disse que me buscaria, você disse que pregaria o Evangelho, você disse uma porção de coisas, eu continuo te amando, mas cumpra isso que você falou. Deita fora a idolatria, porque hoje a idolatria está no coração do crente. Ali estava exposta, porque eles tinham lá, dentro das suas cabanas, os deuses estranhos, as esculturas de deuses estranhos, as imagens de deuses estranhos, e eles continuavam cultuando. Viram o que Deus tinha feito, amados? Abriu o Rio Jordão, abriu o Mar Vermelho, deu codornizes, deu maná, deu tantas coisas, e estava dando já o produto da terra, porque eles já tinham ali conquistado, estavam dentro da terra, já estavam de posse da sua herança. E Josué teve que falar aquilo. E ele falou que ali ele deu estatutos e leis para o povo. Presta atenção no que eu quero dizer para você. Toda vez quando você vem a um culto, ouvir a palavra, lógico, em primeira instância você vem adorar Deus. Você vem adorar Deus. Você vem levantar suas mãos para adorá-lo, para se derramar diante dele. Esse é o primeiro ponto. Ser grato, segundo ponto, ser grato, porque a própria palavra fala para nós entrarmos na presença de Deus em atitude de ações de graça, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos dado, a própria salvação e tantas coisas que Ele tem nos concedido. Eu falei no princípio, por exemplo, de ser mãe. Isso é um privilégio de você, mãe, ser geradora de vida. Isso é milagre de Deus. Isso é a coisa extraordinária que Deus fez para poder gerar filhos e filhas para Deus. Amém? Porque, mãe, você pode ter certeza, quando você gera um filho, não é para você, é para você conduzi-lo a Deus, porque é para Ele. Conduzi-lo nos caminhos do Senhor, porque eles passam a pertencer a Deus. Por isso que se consagra a criança logo no ventre. A mãe que tem estendimento, como nós falamos muitas vezes, a mãe que está grávida vem aqui, nós vamos consagrar essa criança que está no seu ventre a Deus. E consagramos a Deus, ou seja, ela está autorizando que a criança seja concedida a Deus, mas depois que nasce,
muitos pais tomam para eles. E tornam o filho idolatria. Isso é uma forma de idolatria. E o filho é o Deus deles. Não rere, não toque, não sei o que, no meu filho. E acabam não ensinando as coisas que precisam ensinar. Estou falando para mães crentes. E não ministram a respeito da palavra de Deus, não oram pelos seus filhos, não sentam na mesa com ele para falar das coisas de Deus, não ministram a ceia em casa. Por quê? Porque estão amando mais a criatura do que o Criador. Porque, mamãe, quando você ama mais o teu filho do que a Deus, você não tem dúvida que você é uma mãe idólatra. E eu conheço muita mãe crente que é idólatra. Me desculpe, mas é verdade. Então ela ainda não deitou deuses para fora. Porque gera uma situação terrível, porque isso abre espaço para o inimigo entrar lá e fazer uma festa. Arrasar com os teus sentimentos, emoções, com a sua mente. E começa uma deformação. Porque você não está amando a Deus diante do que Ele fez, como deveria amar. Guardado as devidas proporções, era isso que Josué estava dizendo ao povo. E quando você está ouvindo a palavra, eu preciso concluir isso que eu estou dizendo. É Deus vindo a você e renovando a aliança contigo. Você pode ter certeza. Você aqui agora, ouvindo a mensagem, Deus está falando para você, eu estou renovando a minha aliança contigo. Foi o que aconteceu lá, e Josué deu os estatutos, e deu as novas leis a respeito da própria terra, da própria conquista. Deus, porque aqui ele estava renovando a aliança, aqui está a palavra, né? Está explícito aqui. Então, Deus está falando assim, eu estou renovando a aliança com o meu povo. Agora, diante disso, deita fora esses deuses. Porque senão, essa terra vai ficar uma terra vulnerável. E você, povo de Deus, vai ficar vulnerável a todas as ações malignas. Hoje no mundo, as ações malignas estão terríveis. E Deus quer nos proteger. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 10, se não me engano, que fala sobre a igreja de Filadélfia. Filadélfia é um povo que Deus ama, é um povo que realmente pratica o amor de Deus. Se você for lá ler o texto, você vai ver o que eu estou dizendo. Ele diz lá que vai haver uma tribulação para provar a todos os que habitam na face da terra. Mas diz que aquele povo que tem o amor dele e que o ama, ele vai guardar. Nós estamos vivendo esse tempo. E muita gente pensa que está tudo bem. Mas entenda uma coisa, não está se apercebendo do que está acontecendo hoje no mundo, não tem o discernimento. E vai caminhando no seu próprio caminho, mesmo vindo na igreja, fazendo as coisas, o que dá na cabeça, movido pelas suas intenções e interesses, e não estão prestando atenção no que está acontecendo no mundo. E Jesus está mais do que nas portas. Eu creio, assim, pela minha ótica, naquilo que está acontecendo, que ele está até descendo já. Ele até está vindo. Porque tem um tempo no reino celestial que a gente não sabe qual é. Uma hora aqui pode ser 100 nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Então está aqui. E aí, o que ele fez? No versículo 26. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Então tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Disse Josué a todo o povo, vede, esta pedra nos será por testemunho. Ela ouviu todas as palavras. Interessante isso, que o Senhor nos disse. Será por testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Porque quando você está orando e está falando, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, o Senhor é meu único Deus, não tem outro Deus além de ti, o Senhor é o meu Redentor, o Redentor da glória, eu quero te servir. É uma oração, você está falando com Deus, não está falando com qualquer pessoa. Está falando com o Criador, com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos esse acesso, podemos falar com Ele e não sermos fulminados. Porque naquele tempo eles não podiam. Se não eram fulminados, Jesus não tinha vindo ainda, não tinha um mediador. Então Deus não podia, ou seja, Cristo não tinha vindo e feito a obra do Calvário e ressuscitado. Hoje nós temos um mediador, por isso que não somos fulminados e temos o Espírito Santo.
Já pensou? Não podia Deus fazer isso naquela época, senão todos seriam fulminados. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Deus é santo. Por isso que fala que Ele habita no meio dos louvores. Ele é santo. Amados, Ele é santo. E quer de fato morar em você. Mas será que Ele pode morar em todos? Amados, eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Quando Jesus estava descendo no Monte da Transfiguração, Ele disse que sim, Elias ainda virá. Mas Elias já veio, Ele fala depois. Mas veja bem, ali são coisas separadas que Ele fala. São coisas distintas. Vai vir uma unção ainda que nunca foi vista na face da terra. Está para chegar, vai ser derramada. Não está em nós ainda, vai ser derramada. Amém, amados? Vai ser derramada na sua vida. Por quê? Jesus não volta ainda, isso está lá em Atos 3:21, até o tempo da restauração de todas as coisas. Olha ainda que Deus preparou para nós. Vai haver um momento em que toda a nossa vida vai ser restaurada. Agora, espera um pouquinho. Vamos caminhar nisso. Deus cumpriu a palavra dele e enviou Jesus. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Muito bem, ele fez isso. Ele cumpriu toda a palavra que é dita na antiga aliança, através dos profetas, patriarcas e tantas revelações que tem lá. E que Paulo, quando escreveu as cartas, ele disse muitas delas para este tempo, na vivificação, porque ele estava cheio do Espírito Santo, então lhe foi revelado muitas coisas. Então veja bem, Deus cumpriu, enviou, Jesus teve um esforço sobrenatural para não pecar. Sobrenatural. Para continuar não tendo pecado nele, já que ele não nasceu em pecado, todos sabemos disso, eu não preciso ficar repetindo, mas já pensou caminhar aqui nessa terra, neste mundo, porque quando Jesus chegou e começou a pregar o evangelho, a maioria das pessoas estavam doentes, inclusive os discípulos, doentes espiritualmente. Tinha aldeias e aldeias de leprosos para abrigar os leprosos, câncer, pessoas cancerosas, pessoas destruídas, pessoas paralíticas aos montes. Quando Jesus, você vai ler em muitos textos, Jesus no meio de multidões, e uma grande multidão de enfermos, amados. E as pessoas iam lá e tocavam nas vestes de Jesus para serem curadas. Então imagina como estava a humanidade quando Jesus chegou. E ele cumpriu, ele fez um esforço magnífico em ficar 33 anos sem pecar, ir para a cruz, sofrer o abandono do Pai por causa dos nossos pecados, ir até a última gota de sangue sem pecar. Uau! Concluir a obra, porque ele disse, está concluído, está consumado, Pai, a ti entrego o meu espírito. Ressuscita ao terceiro dia, e ainda fica aqui 40 dias falando com os discípulos a respeito do reino de Deus. Porque ele queria que aquilo tivesse bem claro para que eles pudessem receber o Espírito Santo e aquilo ser revelado tremendamente na vida deles, e eles pudessem pregar o Evangelho e serem testemunhas de Jesus, como foram de fato as testemunhas de Cristo. Agora, espera aí, ele fica os 40 dias e fala, eu preciso ir, porque eu preciso cumprir a palavra que eu disse, que enviaria da parte do Pai Espírito Santo. Tá, ele subiu, eles ficaram orando. Depois de 10 dias, ele enviou o Espírito Santo, cumprindo o propósito. O Espírito Santo diz na palavra, é selo na nossa vida, de que nós somos propriedades de Deus. Amém? Nós somos propriedades de Deus. E diz que ele, o Espírito Santo, além disso, além de ser selo de propriedade de Deus, é penhor de herança. É uma garantia que nós temos, que nós fomos redimidos em corpo, alma e espírito. Olha a aquisição que Deus fez na cruz. Ele comprou não somente o teu espírito, mas também a tua alma e também o teu corpo. Quando você começa a considerar isso, do que ele fez,
onde diz que ele comprou também o seu corpo, que o corpo é propriedade exclusiva de Deus. Amém, amados? Amém. Veja bem, porque com o corpo você anda, com o corpo você pensa, com o corpo você raciocina, com o corpo você entrega a sua vida a Ele, entrega o seu corpo a Ele, porque Deus quer o teu corpo para que você dê continuidade à obra de Cristo e seja representante de Cristo. Então, você vai pensar a respeito das coisas de Deus. Então eu te pergunto, o que você tem deixado entrar na sua mente? É o corpo que esse corpo foi resgatado, onde está dentro a mente. Onde você tem se conduzido com este corpo que Deus comprou, que é para glorificá-lo. O que você tem deixado, por exemplo, entrar no seu coração? Porque ouvimos muitas coisas. Sempre ouvimos um monte de bobagem por aí, o que as pessoas falam até de nós, falam a respeito de muitas coisas, fofocam e falam coisas tão carnais e agem muitos pela carne. E você vai acabar ouvindo isso. Mas o fato é, você deixar entrar no seu coração ou não. É ali que você vai separar aquilo que serve e aquilo que não serve. Porque você está diante de Deus. No momento que você dá ouvidos, ou que você ouve, às vezes sem querer você acaba ouvindo, mas a partir do momento que você deixa penetrar no teu coração, e aquilo começa a mexer com as tuas emoções, com os teus sentimentos, ali mora o perigo. Significa que você está aceitando uma contaminação no dentro do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Porque ele comprou o seu corpo. E aí? Como é que fica o negócio, meu querido, minha querida? Entenda isso. Então, se tem um celular que é o seguinte, esse é meu, o Kleber é meu, a Carol é minha, o pastor Orlando é meu, a pastora Cris é minha, a Marli é minha, a Giovana é minha, a Isa é minha, o Vicente é meu. Amém, Vicente? Você é do Senhor, amém? O Senhor quer fazer uma obra completa na sua vida. Aliás, ele já fez, mas ele quer ativar tudo isso. Amém, amados? Amém, Adriana? Ele te comprou, você é dele. Ele meteu um celular, pá, enviou o Espírito Santo. Essa é minha propriedade. Para quê? Para ele poder te glorificar. Para você ter um corpo semelhante ao de Jesus, glorificado, que jamais vai morrer. Aliás, a sua alma, quando ela é comprada na cruz, quando você o aceita como Senhor e Salvador, quando você o reconhece que Ele é o único Senhor, e começa a permitir que Ele venha e faça a obra na sua vida, a sua alma não morre mais. Porque aquele que crê em mim e guardar a minha palavra nunca mais morrerá, ele diz. João 8,51. Uau! E ele diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão para a vida eterna. Ou seja, você é meu, você é minha propriedade. Ele enviou o Espírito Santo para dizer, sobretudo, que você é propriedade de Deus. E ele vai dizer, eu tenho também o teu corpo. E eu vou usar o teu corpo para falar de mim, para expressar o meu amor às outras pessoas que precisam ouvir, para poder eu usar o teu corpo, para você pôr a mão com o teu corpo e curar as pessoas, no nome de Jesus. Uau! Para você fazer com que do teu interior fluam palavras tremendas que vêm do céu, que não são daqui da terra, para que muitos conheçam, muitos sejam libertos, muitos sejam curados de tantas enfermidades, de tantas doenças, de tantas pragas, para que você espalhe, propague a minha glória, o meu amor, meu Deus. Para isso é o teu corpo. Então, por isso que eu estou dizendo tudo isso, que você tem deixado entrar. Como você tem cuidado do templo, não é só ficar na academia malhando, não é isso. Muito bem, é saber o que você está comendo também, tanto em termos de palavra, de conhecimento de Deus, ou não, como também na própria comida física. Você tem se enchido de colesterol? Você tem comido muito pão, por exemplo? Porque pão está cheio de colesterol, por causa da... fala aí. Carboidrato, puro carboidrato. Está cheio de açúcar lá dentro, colesterol. Você sabia disso? Pensa que Jesus não cuidava do corpo dele?
Jesus, em uma boa parte do tempo, ele passou fazendo jejum, mas quando ele ia comer, ele comia coisas certas. Porque também ele estava ensinando o que você comer. Ah, mas pastor, hoje em dia está tudo contaminado. Bem, mas você tem uma mente para você pensar e raciocinar naquilo que você vai comer, naquilo que você vai escolher para comer, lá onde você faz compras. Puxa, está indo longe demais o negócio aqui, mas espera um pouquinho. Eu estava em Portugal, no final da mensagem veio uma multidão para que eu orasse. Eu comecei a orar e Deus falou, não, ora por eles, põe a mão lá, pá. Aí vem um rapaz e Deus mandou perguntar para ele. Espera um pouquinho, para que você quer oração? O meu colesterol, está muito alto o colesterol. Eu não vou orar para você. Isso é responsabilidade sua. Veja que você tem comido. Veja que você tem comido e bebido. Você tem se entupido de colesterol. E a culpa, meu querido, não é de Deus nem minha. A culpa é sua. Então, você se acerta a isso. Porque você é templo do Espírito Santo. Eita nós, amados. Nós abusamos de muitas coisas. E não nos damos conta, muitas vezes, que somos templo do Espírito Santo, Jesus da glória. E que Ele quer continuar caminhando em você e através de você fazer uma grande obra. Você pensa que o Espírito Santo se sente bem quando você se entope de gordura, de comida, de carboidrato, sei lá mais o quê? Tem muitas coisas boas, né? Por exemplo, eu gosto de queijo. Eu não posso ver um queijo. Mas eu sei também que eu não posso abusar. Eu estou dando uma maneirada. Graças a Deus. Pensa um pouquinho. Você é propriedade de Deus, exclusiva, fala a palavra, 1 Pedro 2,9. Povo santo, sacerdotes e reis. Ele que está falando isso. Então, onde você tem posto os vossos olhos? Os olhos, estes olhos, são de Deus também. E através, para quem você olha, para aquilo que você olha, você pode gerar pensamentos esquisitos em você. E aquilo pode contaminar a sua alma. Tem uma série de coisas. Por isso que eu estou falando, a idolatria naquele tempo era exposta. A idolatria hoje está dentro do coração. Uau! 1 Timóteo capítulo 6 fala, por exemplo, a respeito do dinheiro. Tem muita gente que não tem, mas já é idólatra ao dinheiro. Não precisa ter para ser idólatra. Para se colocar como escravo do dinheiro. O dinheiro é bom, hein? Fala lá em Eclesiastes capítulo 2, lá no final, diz que o dinheiro serve de sombra. É bom. Mas você precisa dominar o dinheiro, não ele te dominar. Aí é diferente. E outra, você precisa adorar a Deus com as suas ofertas e dízimos. Porque se não faz isso, é porque tem alguma coisa errada. Tem muitos de nós que não fazem sacrifícios aceitáveis a Deus. Tem o sacrifício, tem o dízimo, tem as ofertas alçadas. O que você tem feito com o que Deus tem colocado na sua mão? Você sabia que o altar santifica aquilo que você tem? Porque todo o dinheiro que corre no mundo vem de coisas ilícitas. Por exemplo, os bancos são os maiores agiotas que tem. E esse dinheiro está correndo lá, e não sabe se aquele monte de dinheiro que está correndo lá veio de tráfico, veio de corrupção, de N formas, N maneiras, de prostituições, dinheiro que correu nos motéis, correu em prostíbulos, que correu em muitos lugares, na bebida, na orgia, em tantas coisas. É o dinheiro que vem na sua mão. E você não sabe aonde ele passou. Por isso você vem aqui, uma das coisas, peraí, vou santificar o meu dinheiro. Vou proteger, fazer com que Deus proteja. Então, a partir do momento que você está vindo ao altar, por exemplo, dando os 10%, você está fazendo com que o restante seja santificado. E aí Deus vai poder te guiar naquilo que você vai ofertar e vai adorar a Deus. Amém, amados? Amém. Isso é sério que eu estou falando. A pessoa que não dizime, não oferta é idólatra. Sinto muito. A palavra diz. É avarento.
E o avarento não vai herdar o reino de Deus. Efésios 5:5. Amém, amados? Vamos lá. Eu sei, precisa cutucar, porque a palavra, quando confronta, e nós deixamos que ela confronte, isso vai gerar vida de Deus em nós. Amém, amados? Você quer que a palavra gere vida de Deus em você? Ela vai gerar, em nome de Jesus. Se você a quiser, aqui está. Pois bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou o qual é idólatra, e a idolatria, eu estou falando aqui de diversas formas, está no coração, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A palavra, ela é precisa. Amém? Então é bom, porque já que Deus está renovando a aliança conosco com a palavra, nós precisamos fazer uma introspectiva em nós mesmos e ver o que está acontecendo, que está fora dos caminhos do Senhor, e vamos acertar, vamos ajustar. Ok? Então eu estou dizendo tudo que Deus fez pela sua vida sem que você precisasse fazer nada. No dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, naquele momento que teu coração se abriu para isso, Ele colocou o próprio dom da fé para que você cresça nele. Amém. Uau! Uma coisa que você não vê com os seus olhos físicos, mas eu tenho certeza disso que eu estou falando, porque está na palavra. Naquele momento que você se inclinou e que o teu coração estava quebrantado, Deus viu e falou: agora eu vou dar o dom. Pá! E deu o dom. A boa dádiva, o dom perfeito, vem descendo do Pai das Luzes. Estou falando nisso. Vem descendo do Pai das Luzes, em quem não há sombra de mudança e nem variação. Naquele momento você recebeu o dom para crer em Jesus. Ele fez tudo, você não precisou fazer nada. Porque não é por obras, é por fé. E não é dom seu, é dom de Deus. Ah, meu Deus. Foi tudo, ficou tudo bonitinho, pronto. E você ainda era um pecador. Vamos ler Romanos, capítulo 5, a partir do 5. Nós vamos se encaminhando mais ou menos para o final. Amém, amados? Romanos 5, do 5 a 10. Presta atenção no que você vai ler. Amados, depois que você entender isso aqui, se você não quiser mudar, não tem culpa. Em muitas coisas. Não tenho mesmo. Amém, amados? Amém. Ok, vamos lá. Ora, a esperança não traz confusão. Deus colocou a esperança em você. Até isso Ele fez. Meu Deus, a esperança do mundo traz tristeza que opera a morte. Mas a esperança de Cristo, em Cristo, gera a esperança e traz a tristeza que opera a salvação. Amém? Isso está lá em Efésios. Mas vamos lá. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não foi você. Diz que o Espírito Santo mesmo derramou o amor de Deus no seu coração. O que nós temos feito com o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Olha o que Ele fez tudo. 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando Ele estava morrendo na cruz, estava morrendo pelos pecadores, pelos ímpios. Ele não esperou primeiro você ir a Ele, para Ele morrer por você. Não. Ele primeiro veio a você e morreu na cruz, quando você ainda estava no pecado. Nós não damos conta. Mas, olha aqui, olha só, pensa aqui comigo, analise isso aqui comigo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você entendeu o que está escrito aqui? Deus falou com Ele mesmo: eu vou provar o meu amor por eles. Então meu filho vai lá, eu vou abandonar meu filho na cruz. Está prestando atenção no que está entendendo o que está dito aqui? Eu vou abandonar meu filho, vou sofrer, mas eu estou provando o meu amor pelas pessoas. Por isso que falo o célebre versículo, João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele estava morrendo lá na cruz,
não pecando, se aguentando de todas as formas para não pecar, ainda derramar amor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, e por aí vai. Deus, o Pai, estava provando o amor dele por nós. Você já viu que Deus é esse? Eu vou provar para mim mesmo que eu amo as pessoas. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia, obrigado, Pai, pelo teu constante amor por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, então, olha, além de tudo isso, eu vou salvá-los da ira vindoura, que vai vir aí, vai ser tribulação para todo lado, desastres, terremotos, aqueles que nunca ninguém viu, erupções de vulcão que já está começando aí, coisas, meteorito que vai cair na terra. Vai ser coisa terrível, terrível. Isso é a ira de Deus, a ira de Deus. E diz que Ele nos livra dessa ira. Ele nos tira dessa ira. Não, vocês não vão. Espera aí, eu vou glorificar vocês. Pua! Tá bom, venceram a morte agora. Agora vem para mim. Eu estou esperando esse dia. Deus está falando lá esse momento. Eu estou esperando este momento. Vai ser o momento da festa, do banquete. Ai, meu Deus. Pois se nós, versículo 10. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Ai, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida de Cristo nos salvou, nos resgatou. Amados do Senhor. Pensa bem um pouquinho. Falou, olha, eu também vou dar minha presença para vocês. O que eu não pude fazer com o próprio Israel e com os próprios profetas. O que desse? Com os próprios profetas, os patriarcas. Eu não pude fazer isso com nenhum deles, nem com João. A minha vida vai estar em vocês. Como temos usado a nossa boca? Porque o corpo é de Deus. Como você tem usado as cordas vocais? Porque veja bem, na medida em que você deixa gerar um pensamento que não é bom, o cérebro emite um comando, as cordas vocais, em fração de segundos, para que seja dito pela sua boca. Muitas vezes coisas que não estão agradando ao Espírito Santo, por isso que fala em Efésios mesmo, Efésios capítulo 4, não entristeçais o Espírito, o qual é um selo na vossa vida para a redenção de Deus. Não entristeçais o Espírito, que vai te glorificar. Amém, amados? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como você tem, aonde você tem se conduzido com o seu corpo, que não é de Deus, que não é seu, é de Deus. A palavra fala, vós não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A nossa salvação, eu vou encerrando por aqui, a nossa salvação, ela precisa ser desenrolada. Ou seja, nós precisamos ter zelo por ela. Desenvolvê-la em nós. Até que seja dia perfeito. A palavra diz isso. Até que você chegue na estatura de Cristo. Porque nós vamos chegar na estatura de Cristo. E até chegar esse momento, nós é que permitimos Deus conduzir-nos ou não, conduzir esse corpo ou não. Então, onde você tem conduzido o que está dentro de você? Ou o que você é, vamos dizer assim. Porque antes eles conduziam lá a arca
que era a presença de Deus, a Arca da Aliança, que representava e era de fato a presença de Deus. Deus se manifestava porque eles levavam a arca para guerrear com os inimigos. Eles levavam a arca porque sabia, se eles levassem a arca, eles iam ter vitória, porque Deus estaria com eles. A presença de Deus estaria no meio do arraial de Israel. Hoje a presença de Deus está em você. De que forma você tem conduzido isso, amados? Você tem se irado com as outras pessoas? Sabendo o que você tem? O que você tem pensado a respeito do teu irmão? Você o tem amado, porque Deus o ama também. Mesmo o inimigo, mesmo as pessoas que estão passando lá. Eu estava andando lá, que eu fui a Canela descansar com 5 dias. Eu estava conversando sobre isso com as pessoas que estavam comigo, o Ricardo, a apóstolo. Nós estávamos caminhando. E eu falei, olha, nós estamos conduzindo a presença de Deus. Então você quer ver como você precisa ser? Vinha vindo um homem lá. Eu logo vi que era uma pessoa oprimida. Eu meti o dedo nele e falei, olha, Jesus te ama. E Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Ele orou assustado. Puxa, que bom. Foi uma semente. Você é propriedade de Deus, é para isso que Deus te comprou. Amém, amados? É tremendo. Lógico que temos ainda muitas pendências que precisam ser acertadas. Por quê? O que eu estava dizendo, a nossa salvação ela precisa ser desenvolvida. Ela precisa ser conduzida diante de Deus. Pela obra que Deus fez por nós. E além disso, Deus deu dons, talentos, capacitação que não é sua. Paulo mesmo falou, não que de mim mesmo, olha, ele estava zelando pelos pensamentos dele, não que de mim mesmo eu possa pensar alguma coisa, porque a minha capacitação vem de Deus. Opa! Como é que tem sido isso? Você tem amado as pessoas mesmo, os inimigos? Ou você tem odiado? Opa! Ou você tem se revoltado por qualquer coisinha? Opa! Você é o corpo de Deus. Propriedade dele. Ele quer que você esbanje o amor dele, meu Deus. Por isso é um princípio que Deus fala desde o começo. Amai ao Senhor. Ouça Israel, Jesus disse isso. Quando um fariseu foi lhe perguntar qual o principal mandamento. Ouça Israel, o teu Deus é o único Deus. Amai-o de todas as vossas forças, entendimento. Amai-o de todo o teu ser. Porque é a partir daí que você vai amar verdadeiramente as outras pessoas. E amar como Deus quer que você ame. Amém? E aí, como Ele te deu talentos e dons, Ele deu. Aí você não vai enterrá-los, por favor. Porque aí você vai entristecer o Espírito Santo. Está lá e manifestou esses dons na sua vida. Talentos, a vocação. Olha o que Paulo falou. Vou me esquecendo, me esqueço das coisas que para trás ficam e caminho para as que estão adiante de mim, para o prêmio, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus me deu uma vocação e eu não posso ficar parado e nutrindo bobagem na minha vida. Eu preciso caminhar e avançar para este alvo, para a soberana vocação de Deus, aleluia. Eu não posso parar, eu preciso propagar isso que Ele me deu. Porque isso vai edificar, isso vai consertar muitas vidas. Isso vai libertar pessoas. Isso vai reformar a mente de muita gente, meu Deus. Feche teus olhos.